Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando João da Silva decidiu que ia dar uma olhada nos bezerros que estavam no curral dos fundos da fazenda. O homem, de uns 50 e poucos anos, conhecido por todos da redondeza como alguém que não tinha medo de nada, pegou a lanterna velha e saiu da casa pequena onde morava com a mulher e os 3 filhos. A propriedade ficava num canto meio isolado, longe das outras casas, cercada por pastagem que se estendia até onde a vista alcançava durante o dia. Mas naquela noite tudo parecia diferente. O silêncio pesava no ar de um jeito que João nunca tinha sentido antes, como se até os grilos tivessem decidido se calar. O caminho até o curral, que durante o dia João fazia sem nem pensar, agora parecia mais longo e cheio de sombras estranhas. As árvores esparsas pelo pasto se mexiam mesmo sem ter vento, e o homem teve que parar algumas vezes para ter certeza de que estava indo na direção certa. Quando chegou perto do curral, a primeira coisa que notou foi que os bezerros estavam todos amontoados num canto só, tremendo feito folha no vento. Isso já era estranho, porque os bichos sempre ficavam espalhados pelo cercado, pastando ou dormindo tranquilos. Mas ali estavam eles, uns 15 bezerros, todos grudados uns nos outros, com os olhos arregalados brilhando na luz fraca da lanterna. João conhecia cada um daqueles animais desde que nasceram. Tinha ajudado no parto de alguns, tinha cuidado quando ficaram doentes, sabia reconhecer cada um pelo jeito de andar ou pela marca no pelo. Mas naquela noite, mesmo olhando direto para eles, algo parecia diferente. Os olhos dos bichos refletiam a luz da lanterna de um jeito que não era normal. Era como se tivesse alguma coisa brilhando por trás das pupilas. João abriu o portão devagar, fazendo aquele barulho de ferro enferrujado que sempre fazia, mas dessa vez o som pareceu ecoar mais alto que o normal. Os bezerros nem se mexeram. Continuaram ali, imóveis, olhando para algo que ele não conseguia ver no escuro. Foi quando decidiu entrar no curral que sentiu pela primeira vez um cheiro estranho, meio doce, meio podre, que subia do chão como se viesse debaixo da terra. João conhecia todos os cheiros da fazenda: esterco, capim, terra molhada depois da chuva. Mas aquilo era diferente. Era um cheiro que fazia o estômago revirar e a cabeça ficar tonta. O cheiro era tão forte que João teve que cobrir o nariz com a manga da camisa. Era como se algo tivesse morrido e ficado apodrecendo no sol por dias, mas misturado com um doce enjoativo, como mel estragado. O pior era que o cheiro parecia vivo, mudando de intensidade conforme ele se movia pelo curral. Apontou a lanterna para onde os bezerros estavam olhando e viu que havia algo errado com o chão. A terra parecia ter sido mexida recentemente, formando uma espécie de buraco raso, circular, de uns 2 metros de diâmetro. Ao redor desse buraco, a grama tinha morrido completamente, formando um círculo perfeito de terra seca e rachada. O que mais chamava a atenção era a cor da terra ao redor do buraco. Em vez do marrom escuro normal da região, ela tinha uma tonalidade quase preta, como se tivesse sido queimada por dentro. E havia um padrão estranho nas rachaduras. Elas não eram aleatórias como costumam ser quando a terra resseca, mas formavam linhas quase geométricas, como se alguém tivesse desenhado na terra com uma ferramenta. João se aproximou mais, ignorando o desconforto crescente no peito. A respiração estava ficando difícil, como se o ar tivesse engrossado. Cada passo que dava em direção ao buraco fazia com que o cheiro ficasse mais forte e que os pulmões protestassem, como se tivesse algo no ar que não deveria ser respirado. Quando chegou na beira do buraco, apontou a lanterna para baixo e quase deixou cair o objeto do susto. Lá no fundo,
A uns 3 metros de profundidade havia ossos, muitos ossos. Não eram de animais conhecidos, pelo menos não de animais que João já tinha visto na vida. Eram grandes demais para ser de boi, compridos demais para ser de cavalo, e tinham uma cor esbranquiçada que brilhava na luz da lanterna de um jeito que não parecia natural. Alguns dos ossos pareciam ter sido roídos ou corroídos por alguma coisa. Tinham marcas estranhas, como se algo com dentes muito afiados tivesse mastigado eles. Outros ossos pareciam ter sido quebrados por uma força tremenda. Não quebrados limpo, como quando se quebra um galho seco, mas estilhaçados, como se tivessem sido esmagados. No meio da pilha de ossos, João conseguiu distinguir algo que fez seu sangue gelar. Era um crânio, maior que qualquer crânio de animal que já tinha visto, mas com características que pareciam quase humanas. Só que distorcidas, alongadas, com buracos onde deviam ficar os olhos grandes demais para ser de gente. Mas o que mais chamou a atenção foram as marcas no chão ao redor do buraco. Pegadas, ou pelo menos algo parecido com pegadas. Eram circulares, do tamanho de um prato fundo, e pareciam ter sido feitas por algo muito pesado, porque a terra estava afundada uns 5 centímetros em cada marca. As pegadas tinham uma textura estranha. Não eram lisas como seria de esperança se fossem de algum animal conhecido, mas tinham padrões em relevo, como se a coisa que as fez tivesse algo parecido com ventosas ou escamas na parte de baixo dos pés. João passou a mão numa das marcas e sentiu que a terra tinha uma consistência diferente ali. Era mais úmida e pegajosa, mesmo não tendo chovido há mais de uma semana. João contou pelo menos 20 dessas marcas, todas formando um círculo ao redor do buraco, como se alguma coisa tivesse ficado caminhando ali por muito tempo. O estranho era que as pegadas não levavam para lugar nenhum. Começavam ali no círculo e terminavam ali mesmo. Mas quando olhou com mais atenção, percebeu que havia um segundo círculo de pegadas, esse mais largo, e depois um terceiro, ainda maior. Era como se a coisa tivesse ficado caminhando em círculos cada vez maiores. Talvez procurando alguma coisa ou se preparando para fazer alguma coisa. Foi nesse momento que os bezerros começaram a fazer um barulho que João nunca tinha ouvido antes. Não era mugido, não era berro. Era uma espécie de lamento baixo, quase como um choro humano, mas saindo da garganta dos animais. Todos os 15 bezerros fazendo o mesmo som ao mesmo tempo, sem parar. O som era tão perturbador que João sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Era como se os animais estivessem tentando avisar alguma coisa, ou como se estivessem com medo de algo que ele ainda não tinha percebido. O lamento tinha uma qualidade hipnótica. Quanto mais João ouvia, mais sentia uma vontade estranha de se aproximar ainda mais do buraco. O homem sentiu um arrepio subir pela espinha e decidiu que era melhor sair dali. Mas quando se virou para voltar, viu que o portão do curral tinha se fechado sozinho. Tentou empurrar, mas a tranca tinha caído no lugar e, por mais que fizesse força, não conseguia abrir. A tranca estava quente ao toque, como se tivesse ficado no sol o dia inteiro, mesmo sendo uma noite fria, e havia algo grudado no ferro, uma substância viscosa e escura que grudava nos dedos quando João tentava segurar a trava. Tinha o mesmo cheiro doce e podre que vinha do buraco. A lanterna começou a piscar, a luz ficando mais fraca a cada segundo. João bateu no objeto algumas vezes, tentando fazer funcionar direito, mas a luz continuava falhando. As pilhas eram novas, ele tinha colocado na semana anterior, mas era como se alguma coisa estivesse sugando a energia delas. Foi quando percebeu que não eram só os bezerros que estavam fazendo barulho. Havia outro som vindo de baixo da terra. Um arrastar, como se algo muito grande tivesse se mexendo lá embaixo. O som ficava mais forte a cada momento e João podia sentir o chão tremendo levemente sob os pés. O som de baixo da terra era ritmado,
como uma respiração lenta e profunda. João podia sentir o ar sendo puxado para baixo através das rachaduras no chão e depois expelido com um som sibilante que fazia a pele se arrepiar. Era como se algo gigantesco estivesse acordando lá nas profundezas. Os bezerros pararam de repente com o lamento e ficaram completamente quietos. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer barulho. João conseguia ouvir apenas a própria respiração pesada e o som do coração batendo no peito. Mas havia mais alguma coisa. Um ruído baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando palavras que ele não conseguia entender. O sussurro vinha de várias direções ao mesmo tempo, como se houvesse muitas vozes falando junto, todas dizendo a mesma coisa incompreensível. A lanterna deu uma última piscada e apagou completamente. Na escuridão total, João ouviu algo que fez o sangue gelar nas veias. O som de terra sendo cavada, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Algo estava saindo do buraco. O som era molhado e nojento, como se a coisa que estava subindo fosse meio líquida, meio sólida. João podia ouvir pedaços de terra caindo de volta no buraco e um ruído viscoso, como se algo coberto de limo estivesse se arrastando pela parede da escavação. Mesmo sem enxergar nada, conseguia sentir uma presença diferente no ar. O cheiro doce e podre ficou mais forte, quase insuportável. O homem tentou se mover na direção onde achava que ficava o portão, mas as pernas não obedeciam. Era como se o medo tivesse tomado conta do corpo inteiro. Havia algo mais no ar agora, uma sensação de estar sendo observado. João podia sentir olhos fixos nele, mesmo na escuridão completa. Era como se a coisa que tinha saído do buraco estivesse estudando ele, decidindo o que fazer a seguir. Então, ouviu os passos. Não eram passos normais. Era um som molhado, como algo pesado pisando em lama, mas João sabia que o chão do curral estava seco. Os passos vinham da direção do buraco e se moviam devagar, fazendo aquele ruído estranho a cada movimento. Cada passo era acompanhado por um som de sucção, como se a coisa tivesse que fazer força para levantar os pés do chão. E havia algo mais, um arrastar, como se parte da criatura estivesse sendo arrastada atrás dela conforme se movia. João forçou as pernas a se mexerem e conseguiu dar alguns passos na direção do portão. Tateou no escuro até encontrar a madeira da cerca e seguiu ela até chegar na trava. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurar o ferro, mas finalmente conseguiu levantar a tranca. Nesse momento, sentiu algo tocar seu ombro. Não era uma mão, pelo menos não uma mão como ele conhecia. Era algo mole e frio, com uma textura que lembrava pele molhada, mas com protuberâncias estranhas. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para João sentir que aquela coisa não era deste mundo. O portão se abriu com um rangido alto e João saiu correndo sem olhar para trás. Correu pela pastagem no escuro, tropeçando nas pedras e nos buracos, mas sem parar nem diminuir o passo. Só parou quando chegou na varanda de casa, ofegante e suado. Mesmo depois de chegar em casa, João podia sentir aquele cheiro grudado na roupa e na pele. Tomou 3 banhos naquela noite, mas o cheiro não saía completamente. E toda vez que fechava os olhos, via aqueles ossos estranhos no fundo do buraco e sentia novamente aquele toque frio no ombro. A mulher acordou com o barulho da porta batendo e perguntou o que tinha acontecido. João não soube explicar direito. Só disse que tinha visto algo estranho no curral e que era melhor não mexer com aquilo. Mas durante o resto da noite, João ficou acordado, olhando pela janela na direção do curral. E jura que várias vezes viu luzes se movendo lá. Luzes que não eram de lanterna nem de fogo, mas alguma coisa que brilhava com uma luz própria, esverdeada e fraca. Na manhã seguinte, voltou ao local com 2 vizinhos, o Antônio, que morava na fazenda ao lado, e o Pedro, que criava porcos a uns 2 quilômetros dali.
Ambos eram homens conhecidos pela coragem e pela experiência com coisas do campo. O buraco ainda estava lá, mas agora parecia maior e mais fundo. Os ossos tinham sumido completamente e as pegadas circulares ao redor estavam mais marcadas, como se fossem mais recentes. Os bezerros tinham desaparecido. Todos os 15. Não havia sinais de que tivessem quebrado a cerca ou fugido. Simplesmente não estavam mais lá. A única coisa que restava eram mais daquelas pegadas estranhas, espalhadas por todo o curral, levando em direção ao pasto. O que mais impressionou os 3 homens foi o estado da cerca. Várias das estacas de madeira tinham marcas estranhas, como se alguma coisa com garras muito afiadas tivesse arranhado a madeira. As marcas eram profundas, arrancando lascas grandes das estacas, e tinham um padrão que não correspondia a nenhum animal conhecido da região. João e os vizinhos seguiram as pegadas por quase 1 quilômetro, até chegarem numa área da pastagem onde nunca ninguém ia. As pegadas paravam numa clareira pequena, onde a grama tinha morrido, formando vários círculos, igual ao que tinha visto no curral. A clareira tinha uma sensação opressiva, como se o ar fosse mais pesado ali. Os pássaros não cantavam naquela área e não havia sinal de insetos ou pequenos animais que normalmente habitavam o pasto. Era como se toda a vida tivesse fugido daquele lugar. No centro da clareira havia outro buraco, esse ainda maior que o primeiro. E lá no fundo, conseguiam ver não só ossos, mas pedaços de couro com o pelo ainda grudado. Couro que João reconheceu imediatamente. Era dos seus bezerros. Mas havia mais coisas no buraco. Pedaços de metal enferrujado que pareciam muito antigos, restos de tecido que se desfaziam ao menor toque do vento, e algo que parecia ser cerâmica quebrada, mas com desenhos estranhos que nenhum dos 3 homens conseguia entender. O Antônio, que era o mais velho e experiente dos 3, olhou para os objetos no fundo do buraco e balançou a cabeça. "Isso aqui é coisa antiga", disse ele, com a voz meio embargada. "Meu avô já contava história de lugar assim, onde a terra não prestava para nada e onde as coisas ruins saíam de baixo." Pedro concordou, lembrando de histórias similares que tinha ouvido dos mais velhos da região. Segundo essas histórias, havia lugares na terra onde portas se abriam para lugares que não deviam existir e onde coisas que não deviam viver conseguiam passar para o nosso mundo. Os 3 homens decidiram na mesma hora que iam encher os buracos com terra e nunca mais falar sobre aquilo. Trabalharam o dia inteiro, jogando carrada após carrada de terra nos buracos, mas parecia que nunca enchiam completamente. Era como se a terra fosse sumindo lá no fundo. Durante o trabalho, aconteceram coisas estranhas. As ferramentas esquentavam nas mãos sem motivo aparente. A terra que jogavam no buraco fazia barulhos estranhos quando batia no fundo, como se estivesse caindo em água em vez de terra sólida. E vez ou outra, um dos homens jurava ter ouvido vozes vindas debaixo da terra, chamando nomes que eles não reconheciam. Quando o sol começou a se pôr, desistiram. Os buracos ainda estavam pela metade, e todos sentiam que alguma coisa estava observando eles do fundo da escavação. João vendeu a fazenda 2 semanas depois, por muito menos do que valia, e se mudou para a cidade com a família. Nunca mais quis saber de criar gado ou de morar longe dos outros. Mas antes de ir embora, João fez questão de avisar o comprador sobre os buracos. Contou tudo o que tinha acontecido, esperando que o homem desistisse da compra. Mas o novo dono, um fazendeiro de outro estado que queria expandir os negócios, riu da história e disse que não acreditava em superstição de caipira. Mas a história não acabou aí. O homem que comprou a propriedade era de fora, não conhecia os causos da região. Durou apenas 3 meses. Foi encontrado numa manhã pelo carteiro, deitado no meio do pasto, com os olhos abertos olhando para o céu, mas completamente branco, sem pupila nem nada. Não tinha marca de violência no corpo,
mas estava magro demais, como se não tivesse comido por semanas. O mais estranho era a posição do corpo. Estava deitado exatamente no centro de um dos círculos onde a grama tinha morrido, com os braços e pernas esticados, como se tivesse sido colocado ali de propósito. E ao redor do corpo, a terra tinha rachaduras novas, formando padrões geométricos que não pareciam naturais. Os médicos não conseguiram explicar a causa da morte. Disseram que o coração tinha parado, mas não sabiam por quê. O que não contaram para ninguém foi que, quando abriram o corpo, encontraram terra dentro do estômago. Terra da mesma cor escura dos buracos que João tinha tentado encher. Mas havia mais. O sangue do homem tinha uma cor estranha, mais escura que o normal, e quando exposto ao ar, liberava um cheiro que lembrava o cheiro doce e podre que João tinha sentido naquela noite no curral. Depois disso, mais 2 famílias tentaram se estabelecer na fazenda. Nenhuma durou mais que alguns meses. Sempre acontecia alguma coisa. Animais sumindo, barulhos estranhos durante a noite, pessoas adoecendo sem explicação. A primeira família depois do fazendeiro morto era composta por um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles chegaram cheios de planos e esperanças, querendo recomeçar a vida no campo. Duraram apenas 6 semanas. As crianças foram as primeiras a perceber que algo estava errado. Começaram a ter pesadelos todas as noites, sonhando com homem do buraco que vinha buscar elas. Durante o dia, se recusavam a brincar perto da área onde ficavam os círculos de grama morta. A mãe notou que os filhos estavam perdendo peso rapidamente, mesmo comendo normalmente. E tinha algo estranho no comportamento deles. Ficavam horas olhando para o pasto, como se estivessem vendo alguma coisa que os adultos não conseguiam ver. Uma noite, a mulher acordou e percebeu que as crianças não estavam nas camas. Saiu procurando pela casa e não encontrou. Foi quando olhou pela janela que viu as 2 caminhando pelo pasto, de mãos dadas, na direção da clareira onde ficavam os buracos. Ela e o marido correram atrás das crianças e conseguiram trazê-las de volta, mas os filhos não se lembravam de ter saído de casa. Diziam que tinham sonhado que alguém estava chamando eles para brincar lá fora. No dia seguinte, a família fez as malas e foi embora, deixando tudo para trás. A segunda família durou um pouco mais, quase 3 meses. Era um viúvo com a filha adolescente, pensando que a vida isolada no campo seria boa para se recuperar da perda da esposa e mãe. O homem era mais teimoso que os anteriores e se recusava a acreditar em histórias estranhas. Mesmo quando a filha começou a reclamar de pesadelos e de vozes na terra, ele insistia que eram apenas dificuldades de adaptação à vida rural. Mas as coisas começaram a ficar sérias quando os animais que eles trouxeram começaram a morrer. Primeiro foram as galinhas, encontradas mortas no galinheiro sem marca de predador, mas com os olhos esbranquiçados igual aos do fazendeiro que tinha morrido. Depois foram as vacas, 1 por semana, sempre encontradas no mesmo local, deitadas num dos círculos de grama morta, na mesma posição estranha, com os braços e pernas esticados. A filha começou a emagrecer rapidamente e a apresentar o mesmo comportamento estranho das crianças da família anterior. Ficava horas olhando para o pasto, como se estivesse vendo algo invisível. Uma noite, o pai acordou e encontrou a filha parada na cozinha, olhando pela janela. Quando perguntou o que ela estava fazendo, a menina respondeu sem tirar os olhos da janela. Ele está chamando, ele quer que eu vá lá. Quem está chamando? Perguntou o pai. O homem que mora debaixo da terra. Ele disse que precisa de ajuda para sair. No dia seguinte, eles também foram embora. A propriedade acabou sendo abandonada. Hoje em dia, quase 10 anos depois, ainda está lá, com a casa caindo aos pedaços e o mato tomando conta de tudo. Mas os moradores da região sabem que é melhor não chegar perto, principalmente quando a lua está nova.
A prefeitura já tentou algumas vezes desapropriar o terreno para uso público, mas sempre desiste depois que os funcionários responsáveis pela vistoria voltam com relatos estranhos. Falam de barulhos vindos debaixo da terra, de cheiros inexplicáveis e de uma sensação opressiva que faz qualquer pessoa querer sair dali o mais rápido possível. Um engenheiro da prefeitura chegou a trazer equipamentos para medir a composição do solo e verificar se havia algum problema geológico que explicasse as mortes de animais. Mas os equipamentos apresentaram falhas inexplicáveis. Baterias que descarregavam em minutos, aparelhos que forneciam leituras impossíveis e sensores que simplesmente paravam de funcionar quando chegavam perto dos círculos de grama morta. Porque nas noites mais escuras ainda dá para ouvir os barulhos vindos de lá. O som de terra sendo cavada, passos molhados na grama seca e às vezes um lamento baixo que ecoa pela pastagem vazia, como se alguma coisa ainda tivesse procurando pelos bezerros que desapareceram naquela noite. Os moradores mais antigos da região começaram a notar um padrão. A cada lua nova, os barulhos ficam mais fortes e mais frequentes. E nos dias seguintes, sempre aparece algum animal morto nas fazendas vizinhas, sempre na mesma posição estranha, sempre com os olhos esbranquiçados. O pior é que os círculos de grama morta estão se espalhando. A cada ano que passa, aparecem novos círculos em propriedades mais distantes. É como se alguma coisa estivesse se movendo por baixo da terra, criando novas portas para subir à superfície. Os buracos nunca foram totalmente tapados. E dizem por aí que, se você chegar perto o suficiente numa noite sem lua, ainda pode ver aquelas pegadas circulares se formando sozinhas na terra ao redor das escavações, como se alguma coisa invisível continuasse caminhando em círculos, esperando a próxima oportunidade de subir à superfície. Algumas pessoas mais corajosas ou mais inconsequentes já tentaram investigar os buracos por conta própria. A maioria volta rapidamente, assustada com os barulhos e cheiros estranhos. Mas alguns nunca voltaram. O último caso foi há 2 anos. Um rapaz universitário, estudante de geologia, decidiu fazer um trabalho sobre fenômenos geológicos inexplicados e escolheu a fazenda abandonada como objeto de estudo. Foi até lá numa tarde de sábado, armado com equipamentos de medição e uma câmera para documentar suas descobertas. Na segunda-feira, a família procurou a polícia porque ele não tinha voltado para casa. Encontraram o carro dele estacionado na entrada da propriedade, mas nenhum sinal do rapaz. Os equipamentos foram encontrados espalhados pelo pasto, todos quebrados ou derretidos, como se tivessem sido expostos a um calor extremo. A única pista foi uma gravação na câmera dele. O áudio estava muito distorcido, mas dava para ouvir o rapaz descrevendo o que estava vendo nos buracos. No final da gravação, ele para de falar de repente e só se ouve um som estranho, como se algo muito grande estivesse respirando bem perto do microfone. Depois disso, a polícia colocou placas ao redor da propriedade proibindo a entrada. Mas as placas não duram muito, sempre aparecem danificadas, como se alguma coisa com garras muito afiadas as tivesse arranhado. João, hoje morando na cidade, ainda acorda algumas noites com pesadelos sobre aquele cheiro doce e podre e sobre o som dos passos molhados na terra seca. Ele nunca mais criou nenhum animal, e sempre que alguém pergunta por que abandonou a vida no campo, apenas balança a cabeça e muda de assunto. Mas às vezes, quando está conversando com pessoas de confiança, João conta a história completa e sempre termina com o mesmo aviso. Tem coisa nessa terra que não deveria existir. Coisa que vem de lugar que não é daqui. E o pior é que elas estão esperando a gente esquecer, esperando a gente baixar a guarda. Porque quando isso acontecer, elas vão sair de vez dos buracos e aí não vai ter lugar seguro para ninguém. Os vizinhos que ajudaram a encher os buracos sabem a verdade. Antônio se mudou para a cidade 2 anos após o incidente
depois que começou a encontrar pegadas circulares ao redor da própria casa. Pedro parou de criar porcos. Diz que os animais ficavam muito agitados e se recusavam a comer sempre que o vento soprava na direção da fazenda abandonada. E vez ou outra, quando o vento está soprando na direção certa, ainda conseguem sentir aquele cheiro estranho vindo das terras abandonadas, lembrando que nem toda coisa que sai da terra deveria ter saído. Hoje, quase uma década depois daquela noite terrível, a fazenda continua abandonada. Mas os efeitos do que aconteceu lá continuam se espalhando. Os veterinários da região relatam um aumento inexplicável de doenças estranhas em animais. Sempre os mesmos sintomas: perda rápida de peso, olhos que ficam esbranquiçados e uma tendência de se deitarem em posições não naturais antes de morrer. E nas noites de lua nova, quando o silêncio é mais profundo e as sombras são mais escuras, quem passa pela estrada que leva à fazenda abandonada ainda pode ouvir os lamentos vindos da terra, como se alguma coisa lá embaixo ainda estivesse tentando encontrar o caminho para a superfície. Era uma tarde de domingo, quando Maria das Dores decidiu que ia lavar as roupas da família no açude que ficava nos fundos da propriedade. A mulher de uns 40 anos sempre foi conhecida na redondeza como alguém trabalhadora e que não deixava serviço para depois. Mas naquele dia, alguma coisa parecia diferente. O açude tinha sido cavado pelo pai dela quase 20 anos atrás, quando a região passou por uma seca brava e era preciso guardar água para os tempos difíceis. Era um buraco fundo, de uns 10 metros de diâmetro, que recebia água de uma nascente pequena que brotava de uma pedra grande no meio do mato. A história daquele açude sempre foi meio estranha, embora ninguém gostasse muito de falar sobre isso. Quando o pai de Maria começou a cavar, encontrou coisas estranhas enterradas ali. Pedaços de cerâmica muito antiga, ossos que ninguém conseguiu identificar se eram de gente ou de bicho, e pedras com marcas que pareciam escritas numa língua que ninguém conhecia. O velho tinha consultado o padre da cidade antes de continuar cavando, mas o padre disse que era só superstição e que podia seguir em frente com a obra. 3 dias depois de terminarem o açude, o pai de Maria morreu dormindo, sem doença nem nada. Simplesmente não acordou mais. Os médicos disseram que foi o coração, mas o corpo estava gelado demais para alguém que tinha morrido há poucas horas. E tinha uma expressão no rosto que não era de paz. Maria pegou a trouxa de roupas sujas e desceu a trilha que levava até a água. O caminho sempre foi meio íngreme, cheio de pedras soltas e raízes de árvore, mas ela conhecia cada passo de cor. Naquele dia, porém, teve a impressão de que a trilha estava mais longa que o normal, como se alguém tivesse acrescentado metros extras no percurso. As árvores ao redor da trilha também pareciam diferentes. Maria tinha passado por ali centenas de vezes, mas naquela tarde era como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Os galhos estavam retorcidos de um jeito que não se lembrava, formando padrões que quase pareciam desenhos, rostos distorcidos, mãos estendidas, formas que mudavam dependendo do ângulo que olhava. Quando chegou na beira do açude, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Normalmente havia passarinhos cantando nas árvores ao redor, rãs coachando na água, grilos fazendo seu barulho constante. Mas naquela tarde, tudo estava quieto demais, como se todos os bichos tivessem decidido ir embora ao mesmo tempo. A água do açude também parecia diferente. Em vez da cor meio escura que sempre teve por causa da lama do fundo, agora estava com uma tonalidade estranha. Não era bem preta, não era bem marrom, mas uma cor que Maria nunca tinha visto antes em água parada. E tinha algo mais. A superfície estava completamente lisa, sem uma ondinha sequer, mesmo com a brisa leve que balançava as folhas das árvores. Maria colocou a trouxa no chão e se ajoelhou na beira do açude para começar o trabalho.
Foi quando mergulhou a primeira peça de roupa na água que sentiu algo estranho. A água estava morna, quase quente, quando deveria estar fresca por causa da sombra das árvores. E tinha uma consistência diferente. Não era bem líquida como deveria ser, mas um pouco mais grossa, como se alguém tivesse misturado algo na água. Quando puxou a camisa de volta para fora da água, notou que ela não tinha molhado direito. A água escorria da roupa de um jeito estranho, formando gotinhas que pareciam ter vida própria, se mexendo pelo tecido em direções que não faziam sentido com a gravidade. As gotas subiam pela camisa em vez de descer, se juntavam, formando desenhos circulares no tecido, e quando caíam de volta na água, faziam um som diferente. Não era o plop normal de gota caindo, mas um som mais seco, como se fossem pedrinhas batendo em metal. Foi aí que Maria olhou melhor para a água e viu algo que fez seu coração dar um pulo no peito. Havia algo se movendo lá no fundo. Não era peixe. Maria conhecia todos os peixes que viviam no açude, desde os pequenos lambaris até as traíras maiores que às vezes apareciam. Aquilo era grande demais e se movia de um jeito que não parecia natural. Era como se algo do tamanho de uma pessoa tivesse deitado no fundo e ficasse se virando de um lado para o outro. Maria se inclinou mais para frente, tentando enxergar melhor através da água estranha. Foi quando viu que não era uma coisa só se movendo lá embaixo. Eram várias. Formas escuras que se arrastavam pelo fundo do açude, subindo e descendo pelas paredes de terra como se fossem limo ou mato aquático, mas com movimentos coordenados demais para ser planta. As formas pareciam estar trabalhando em alguma coisa lá no fundo. Se moviam de um lado para o outro em padrões que lembravam pessoas fazendo algum tipo de trabalho, cavando, construindo, organizando algo que Maria não conseguia ver direito. Mulher recuou instintivamente da beira da água, mas não conseguiu tirar os olhos daquele movimento hipnótico lá no fundo. As formas escuras pareciam ter percebido que ela estava observando, porque começaram a se mover mais rápido, subindo em direção à superfície. Foi quando uma delas chegou perto o suficiente da superfície que Maria conseguiu ver melhor o que era. Não era animal nem planta. Parecia ser feito de uma substância que mudava de forma constantemente. Às vezes lembrava uma pessoa, às vezes um animal, às vezes apenas uma massa escura sem formato definido. Mas o que mais assustou Maria foi perceber que a coisa tinha algo parecido com olhos. Não olhos como os de gente ou de bicho, mas pontos de luz fraca que piscavam em diferentes partes da forma, como se pudessem aparecer e desaparecer onde fosse preciso. Os olhos não eram sempre no mesmo lugar. Às vezes apareciam onde deveria ser a cabeça, às vezes no que parecia ser o peito, às vezes espalhados pelo corpo inteiro da criatura, e piscavam em sequências diferentes, como se estivessem tentando comunicar alguma coisa através de um código que Maria não entendia. A coisa chegou até uns 2 metros da superfície e parou, como se tivesse encontrado uma barreira invisível que não conseguia atravessar. Ficou ali, se mexendo devagar, com aqueles pontos de luz piscando numa sequência que parecia ter algum significado. Maria tentou se levantar para ir embora, mas descobriu que as pernas não obedeciam. Era como se seus pés tivessem grudado no chão, ou como se alguma força invisível a mantivesse ali, obrigada a continuar olhando para aquela coisa na água. Foi então que ouviu a voz. Não vinha de lugar nenhum específico. Parecia sair da própria água, das árvores, do ar ao redor. Era uma voz de mulher, mas distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água ou de muito longe. Maria, Maria das Dores. A voz pronunciou seu nome completo de um jeito que fez os pelos do braço se arrepiarem. Era como se conhecesse ela há muito tempo, como se fosse de alguém familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranha. Você está ouvindo, Maria? Você sabe quem eu sou? Maria tentou responder, mas a voz não saiu da garganta.
Conseguiu apenas balançar a cabeça, sem saber se era para dizer sim ou não. Eu sou sua irmã, Maria. Sua irmã que nunca nasceu. Essas palavras fizeram o sangue de Maria gelar. Ela se lembrava vagamente da mãe contando, quando era pequena, sobre uma gravidez que tinha perdido antes dela nascer. Um bebê que não tinha vingado, que tinha sido levado por Deus antes de ver a luz do mundo. A mãe nunca tinha falado muito sobre isso. Era um assunto que deixava ela triste demais. Mas Maria lembrava de uma noite, quando tinha uns 7 ou 8 anos, em que tinha acordado e ouvido a mãe chorando na cozinha. O pai estava consolando ela, dizendo que não adiantava ficar pensando naquela criança, que já fazia anos e que tinham que seguir em frente. Eu estou aqui embaixo há tanto tempo, Maria, esperando você vir me visitar, esperando você se lembrar de mim. A voz ficou mais clara, mais próxima. E agora Maria podia ver que a forma escura na água tinha mudado, tomando uma aparência mais humana. Parecia uma mulher da mesma idade que ela, mas com características distorcidas, como se fosse um reflexo visto através de uma água agitada. Eu vi você crescer, Maria. Vi você casar, ter seus filhos, viver a vida que deveria ter sido minha também. E eu fiquei aqui, sozinha, esperando. As palavras ecoavam na cabeça de Maria, trazendo memórias que ela não sabia se eram reais ou inventadas. Lembrava de quando era pequena e, às vezes, sentia que tinha alguém brincando com ela, mesmo quando estava sozinha no quintal. Lembrava de conversas que tinha sozinha, como se estivesse falando com alguém invisível. A mãe sempre dizia que era amigo imaginário, coisa normal de criança. Mas será que tinha sido mesmo imaginário? Maria finalmente conseguiu encontrar a voz. Você não é minha irmã. Minha irmã nunca nasceu. Ela não pode estar aqui. A risada que veio da água foi o som mais terrível que Maria já tinha ouvido na vida. Era uma risada de criança e de adulta ao mesmo tempo, doce e amarga, alegre e triste, como se todas as emoções possíveis tivessem sido misturadas numa coisa só. Ah, mas eu nasci sim, Maria, só que não no mundo de cima. Nasci aqui embaixo, nessa água escura, alimentada pelas lágrimas que sua mãe chorou por mim. E cresci aqui, esperando. Esperando o quê? Maria perguntou, mesmo não querendo saber a resposta. Esperando você me dar uma chance de viver lá em cima. Esperando você me deixar usar seu corpo por um tempinho. Só até eu conseguir arranjar um corpo próprio. A forma na água começou a subir mais, chegando cada vez mais perto da superfície. Maria podia ver agora que ela tinha características que lembravam seu próprio rosto, mas distorcidas como se fossem vistas através de um espelho quebrado. Tinha os mesmos olhos escuros, mas maiores, e com pupilas que mudavam de tamanho. Tinha o mesmo formato de rosto, mas alongado e com ângulos que não eram naturais. Tinha a mesma boca, mas com dentes que pareciam afiados demais. É só você entrar na água, Maria. É só você vir aqui embaixo me buscar. Eu prometo que não vai doer. Você vai dormir um soninho gostoso e quando acordar tudo vai estar diferente. Maria tentou dar um passo para trás, mas seus pés continuavam grudados no chão. A coisa na água tinha chegado tão perto da superfície que Maria podia ver detalhes que não queria ver. Dedos compridos demais, dentes afiados demais, olhos que mudavam de cor e de posição no rosto. Não tenha medo de mim, irmã. Nós somos família. Somos a mesma pessoa, só que eu nunca tive chance de viver. Você não quer me dar essa chance? A voz agora estava mais suave, quase carinhosa, como se realmente fosse de uma irmã querida pedindo um favor simples. Maria sentiu uma vontade estranha de entrar na água. Não era exatamente vontade própria. Era como se alguma coisa tivesse tomado conta de seus pensamentos, sussurrando que seria bom se refrescar naquela água morna, que seria bom finalmente conhecer a irmã que nunca teve. Deu um passo em direção à água. Isso mesmo, Maria. Vem cá. Vem me conhecer direito. Mais um passo.
A água estava tão perto que Maria podia sentir o vapor morno subindo da superfície. O cheiro também era estranho. Não cheirava a água parada como deveria, mas a alguma coisa doce e enjoativa, como flores murchas. O cheiro trazia memórias estranhas. Maria se lembrava do enterro do pai, das flores que tinham sido colocadas no caixão e que depois ficaram dias murchando na casa. Lembrava do cheiro da mãe quando ficava doente e passava dias de cama sem tomar banho direito. Lembrava de cheiros de hospital, de remédio, de morte. Foi quando Maria pisou numa pedra solta na beira do açude e tropeçou. A queda quebrou o encanto que estava segurando ela ali e de repente conseguiu pensar com clareza novamente. Não era sua irmã na água. Não podia ser. Sua irmã nunca tinha nascido. Nunca tinha tido corpo, nunca tinha tido chance de virar aquela coisa horrível que estava tentando atraí-la para dentro da água. Maria se levantou rapidamente e correu em direção à trilha. Mas quando olhou para trás, viu que a coisa tinha conseguido furar a superfície da água. Não era humana, não era nem parecida com humana. Era uma massa escura que mudava de forma constantemente, com dezenas de olhos que abriam e fechavam em lugares diferentes, e com algo que parecia ser bocas se abrindo e fechando, todas falando ao mesmo tempo. Maria, não vai embora, Maria. Você é minha família. Você não pode me abandonar. A voz agora não era mais doce. Era desesperada, raivosa. E vinha de todas aquelas bocas ao mesmo tempo, criando um eco perturbador que parecia vir de todos os lados. A coisa começou a sair da água, se arrastando pela margem com movimentos que não pareciam possíveis. Não tinha pernas, mas se movia como se tivesse. Não tinha braços, mas estendia apêndices na direção de Maria, como se quisesse agarrá-la. E deixava um rastro por onde passava. A grama morria instantaneamente, a terra ficava com aquela cor escura estranha e o ar ficava pesado com aquele cheiro de flores murchas. Maria correu pela trilha sem olhar para trás, tropeçando nas pedras e se arranhando nos galhos, mas sem diminuir o passo. Podia ouvir a coisa atrás dela, fazendo um som molhado e nojento conforme se arrastava pelo caminho. E podia ouvir as vozes. Agora eram várias vozes, não só uma, todas chamando o nome dela em coro. Maria, Maria, Maria. Só parou quando chegou na casa e trancou a porta atrás de si. Ficou encostada na porta, respirando pesado, ouvindo. Por alguns minutos não ouviu nada. Depois, muito devagar, veio o som. Algo estava se arrastando ao redor da casa. O som era lento e deliberado, como se a coisa estivesse explorando o território, procurando um jeito de entrar. Maria podia ouvir o barulho molhado conforme ela se movia, e de vez em quando ouvia um arranhão na parede, como se estivesse testando a resistência da madeira. O marido perguntou por que ela estava tão pálida e por que tinha voltado sem lavar as roupas. Maria inventou uma desculpa qualquer sobre ter esquecido o sabão, mas não conseguiu tirar da cabeça aquela voz chamando seu nome. João, seu marido, olhou para ela com preocupação. Conhecia Maria há mais de 20 anos e sabia quando ela estava mentindo, mas também sabia que quando ela não queria falar sobre alguma coisa, era melhor não forçar. Durante a noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou ouvindo barulhos estranhos vindos da direção do açude, como se alguma coisa tivesse saído da água e tivesse caminhando pelo terreno. E vez ou outra, quando o vento soprava na direção certa, conseguia ouvir aquela voz distorcida chamando seu nome. Por volta das 3 da manhã, Maria se levantou e foi até a janela que dava para os fundos da propriedade. Ficou ali parada, olhando na direção onde ficava o açude, mesmo não conseguindo vê-lo no escuro. Foi quando viu a luz. Era uma luz fraca, esverdeada, que piscava no ritmo de uma respiração. Vinha da direção do açude e se movia devagar, como se estivesse se aproximando da casa. Maria ficou paralisada, olhando aquela luz se aproximar. Quanto mais perto chegava,
mais conseguia distinguir a forma por trás da luz. Era a coisa da água, ainda se arrastando pelo terreno, deixando um rastro brilhante atrás de si. A luz parou a uns 50 metros da casa. Ficou ali, piscando, como se estivesse esperando alguma coisa. E então Maria ouviu a voz novamente, dessa vez tão clara, como se a coisa estivesse bem do lado dela. Eu posso esperar, Maria. Tenho todo o tempo do mundo. Uma hora você vai voltar para a água. Uma hora você vai aceitar me conhecer direito. Na manhã seguinte, decidiu contar tudo para o marido. João ouviu tudo com cara de quem não acreditava muito, mas concordou em ir dar uma olhada no açude. Quando chegaram lá, encontraram uma cena que fez os dois ficarem sem palavras. A água do açude tinha baixado pela metade, como se alguma coisa tivesse bebido metade dela durante a noite. E ao redor da beira, na lama que tinha ficado exposta, havia pegadas. Não eram pegadas humanas normais. Eram mais largas, com dedos compridos demais e fundas demais para serem de uma pessoa normal. As pegadas saíam da água, davam uma volta completa ao redor do açude e depois voltavam para dentro da água, no mesmo lugar onde tinham saído. Mas o mais perturbador eram as marcas na terra ao redor do açude. Parecia que alguma coisa tinha ficado se arrastando pela margem, deixando sulcos fundos que formavam desenhos estranhos. Círculos dentro de círculos, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, formas que doíam nos olhos quando a pessoa olhava diretamente. João reconheceu alguns dos desenhos. Tinha visto parecidos numa vez, quando era menino, num livro velho que o avô guardava. Eram símbolos antigos, de antes de existir igreja ou padre na região. Símbolos que os índios usavam para marcar lugares onde não se devia ir, lugares onde as coisas de baixo podiam sair. João pegou uma vara comprida e cutucou a água para ver se conseguia sentir alguma coisa. A vara afundou muito mais do que deveria. O açude, que antes tinha uns 3 metros de profundidade, agora parecia não ter fundo. E quando puxou a vara de volta, ela estava coberta daquela substância estranha, pegajosa, escura, com cheiro de flores murchas. E havia algo grudado na ponta da vara, um pedaço de tecido velho, tão antigo que se desfez quando João tentou pegar. Mas antes de se desfazer completamente, Maria conseguiu ver que era um pedaço de roupa de bebê, roupa muito antiga, do tipo que as mulheres faziam à mão há décadas atrás. Nós vamos tampar isso, disse João com voz firme. Vamos encher de terra e acabou. Mas quando começaram a jogar terra na água, aconteceu algo que fez os dois desistirem rapidamente. A terra não afundava. Ficava boiando na superfície por alguns segundos e depois desaparecia, como se alguma coisa lá embaixo tivesse puxado ela para baixo. E cada vez que a terra desaparecia, bolhas subiam à superfície, trazendo um cheiro horrível de coisa podre misturada com flores murchas. Mas tinha mais. Junto com as bolhas vinham sons. Não eram bem sons. Eram mais como sussurros que vinham debaixo da água, palavras que quase dava para entender, mas não completamente. E de vez em quando, no meio dos sussurros, vinham risadas de criança. Maria e João desistiram de encher o açude e decidiram cercar a área com arame farpado para impedir que alguém chegasse perto. Mas o arame não durava. Toda manhã encontravam os fios cortados ou derretidos, como se alguma coisa com muito calor tivesse encostado neles. Tentaram colocar uma cerca de madeira. A madeira apodreceu em 3 dias, como se tivesse ficado anos exposta ao tempo. Tentaram cavar uma vala ao redor do açude para isolar ele. A terra que tiravam da vala voltava a aparecer no lugar durante a noite, como se alguma coisa estivesse preenchendo ela de volta. As coisas ficaram piores quando os vizinhos começaram a relatar eventos estranhos. A dona Conceição, que morava na propriedade ao lado, contou que tinha visto uma mulher caminhando pelo pasto durante a madrugada.
Uma mulher que parecia conhecida, mas ao mesmo tempo estranha, como se fosse alguém que ela conhecia, mas que tinha mudado de um jeito que não conseguia explicar. Parecia a Maria, Dona Conceição disse com a voz baixa, mas não era ela. Era como se fosse uma cópia mal feita, com as proporções erradas, e os olhos não piscavam do jeito certo. O seu Joaquim, que passava todos os dias na estrada com a charrete, disse que às vezes ouvia alguém chamando o nome dele quando passava perto da propriedade de Maria, mas quando parava para ver quem era, não achava ninguém. É uma voz que parece de várias pessoas falando junto, ele explicou, como se tivesse um grupo de gente lá, mas quando olho, não tem ninguém. E a voz sabe coisas que não devia saber. Me chamou pelo apelido que só minha mãe usava, e ela já morreu faz 15 anos. Mas o pior caso foi com a menina da fazenda vizinha, a pequena Ana, de uns 8 anos de idade. A menina começou a contar para os pais que tinha uma amiga nova que brincava com ela perto do riacho que passava nos fundos da propriedade. Uma amiga que sabia muitas brincadeiras diferentes e que contava histórias bonitas sobre um lugar embaixo da água onde tudo era diferente. Os pais não deram muita importância no começo. Criança sempre inventa amigo imaginário. Mas ficaram preocupados quando Ana começou a ficar horas sumida, sempre voltando molhada e com roupas enlameadas, dizendo que tinha ido visitar a amiga. E tinha algo mais estranho. Ana começou a falar coisas que uma criança de 8 anos não deveria saber. Contava histórias sobre pessoas que tinham morrido há muito tempo, sobre eventos que aconteceram antes dela nascer, usando palavras e expressões antigas que ninguém mais usava. Uma tarde, a mãe de Ana decidiu seguir a filha para ver onde ela ia. Viu a menina caminhando até a beira do riacho e ficando ali parada, conversando com alguma coisa na água. Mas quando a mãe chegou mais perto, não viu ninguém na água. Só a filha falando sozinha. Com quem você está conversando, filha? Com minha amiga, Ana respondeu, apontando para a água. Ela está bem aqui, ó. Ela disse que vocês não conseguem ver ela ainda, mas que logo, logo vão conseguir. A mãe olhou para onde a filha estava apontando e viu apenas água corrente, mas havia algo estranho. A água naquele ponto estava se movendo de um jeito diferente, fazendo redemoinhos pequenos que não pareciam naturais. E quando olhou com mais atenção, a mãe conseguiu ver algo na água. Não era uma forma definida, mas uma sombra que se movia contra a correnteza, como se fosse sólida. E a sombra tinha olhos, pontos de luz fraca que piscavam no ritmo de uma respiração. Que amiga é essa, Ana? Como ela se chama? Ela não tem nome. Disse que perdeu o nome quando veio morar na água. Mas ela é muito legal. Ela conhece a tia Maria. O coração da mãe quase parou quando ouviu isso. Que tia Maria? A tia Maria que mora ali. Ana apontou na direção da propriedade de Maria das Dores. Minha amiga disse que a tia Maria é irmã dela, mas que elas brigaram e agora não se falam mais. Mas ela disse que logo, logo vai conseguir fazer as pazes com a tia Maria, e aí vão poder brincar juntas de novo. A mãe de Ana pegou a filha no colo e saiu correndo de volta para casa. Mas quando chegaram, descobriram que Ana tinha levado algo da água. Suas roupas estavam encharcadas, mas não com água normal. Era aquela água estranha, grossa e escura, que cheirava a flores murchas. E tinha algo no bolso da menina. Um objeto pequeno e duro que a mãe tirou com cuidado. Era um dente. Não era dente de criança, nem de adulto. Era grande demais, afiado demais, com raízes que pareciam ter crescido em formato espiral. Naquela mesma noite, foram embora da região, deixando tudo para trás. Depois desse episódio, mais famílias começaram a ir embora, sempre com desculpas diferentes. Problema de saúde, oportunidade de trabalho em outro lugar, vontade de mudar de vida.
Mas todos que moravam perto sabiam o motivo real. Maria e João foram os últimos a resistir. Aquela era a terra da família há 3 gerações, o lugar onde tinham construído a vida e criado os filhos. Não queriam abandonar tudo por causa de uma coisa na água, mas as coisas continuaram piorando. A coisa no açude começou a sair da água durante a noite. Maria acordava com barulhos na cozinha e encontrava as torneiras abertas, com água escorrendo pelo chão. Mas não era água normal. Era aquela água estranha, escura e grossa, que cheirava a flores murchas. E a água deixava marcas por onde passava. O piso da cozinha ficava manchado com desenhos estranhos, os mesmos símbolos que tinham aparecido ao redor do açude. E se Maria tentava limpar as manchas, elas voltavam no dia seguinte, sempre um pouco maiores. As plantas ao redor da casa começaram a morrer. Não morriam de seca ou de doença, simplesmente murchavam da noite para o dia, como se alguma coisa tivesse sugado toda a vida delas. Primeiro foram as flores do jardim que Maria tanto cuidava. Depois foram as árvores frutíferas do quintal. Por último, até a grama começou a morrer, formando círculos que se expandiam dia após dia, sempre centrados na direção do açude. Os animais também começaram a agir estranho. As galinhas pararam de botar ovos e ficavam agitadas, sempre tentando fugir do galinheiro. O cachorro da família, um vira-lata chamado Trovão, que nunca tinha tido medo de nada, passou a se recusar a sair de dentro de casa depois que o sol se punha. Uma noite, Trovão começou a latir desesperadamente na direção da janela dos fundos. Quando João foi ver o que era, o cachorro estava todo arrepiado, rosnando para algo lá fora. Mas quando João olhou, não viu nada, só o quintal vazio sob a luz fraca da lua. Mas Trovão não parava de latir e rosnar. E então João ouviu um som molhado, como se alguma coisa tivesse se arrastando bem embaixo da janela. Pegou a espingarda e abriu a porta dos fundos, mas não havia nada lá fora. Só havia um rastro. Um rastro brilhante que ia da direção do açude até a casa, passava pela parede e voltava na direção da água. E onde o rastro passava, a grama tinha morrido instantaneamente. Na manhã seguinte, encontraram Trovão morto no quintal. Não tinha marca de violência, não tinha sangue, nada. Mas o corpo estava gelado demais e com os olhos abertos, completamente brancos, sem pupila. E Maria começou a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava de volta na beira do açude, mas dessa vez não tinha medo. A coisa na água parecia mais familiar, mais parecida com ela mesma. Conversavam como irmãs de verdade, rindo e contando histórias da infância que Maria não se lembrava de ter vivido. Nos sonhos, a irmã mostrava para Maria como era a vida lá embaixo da água. Havia todo um mundo submerso, cheio de construções antigas que pareciam ter sido feitas por uma civilização que ninguém conhecia. E havia outras criaturas lá, todas esperando pacientemente por uma chance de subir à superfície. Nós estamos aqui há tanto tempo, a irmã dizia nos sonhos, desde antes de existir gente nessa terra, desde antes de existir luz do sol. Nós viemos de um lugar muito mais embaixo, de um lugar onde a água é tão funda que nem tem nome. E agora estamos esperando vocês abrirem as portas de novo. Que portas? Maria perguntava. As portas que seus antepassados fecharam. Os primeiros que vieram morar aqui sabiam que nós estávamos embaixo da terra e fizeram rituais para nos manter presos. Mas os rituais vão perdendo força com o tempo, e agora, finalmente, conseguimos começar a sair de novo. Nos sonhos, entrar na água parecia a coisa mais natural do mundo. A água era gostosa, morna, acolhedora, e lá embaixo havia todo um mundo diferente, cheio de outras pessoas que tinham aceitado o convite para conhecer aquele lugar especial. Maria sempre acordava desses sonhos com vontade de voltar ao açude. E notava que, cada vez que sonhava, acordava um pouco mais molhada. Primeiro, era só a gola da camisa.
Depois era o travesseiro todo encharcado. Numa manhã, acordou e descobriu que estava completamente molhada, como se tivesse dormido dentro da água. E a água tinha aquele cheiro de flores murchas. Foi numa manhã de segunda-feira que João acordou e descobriu que Maria não estava na cama. Procurou pela casa, pelo quintal e não encontrou. Foi quando viu as pegadas molhadas no chão da cozinha, pegadas que levavam da cama até a porta dos fundos. Seguiu as pegadas pelo terreiro, pela pastagem, até chegar na beira do açude. As roupas de Maria estavam dobradas ali na beira, como se ela tivesse tirado com cuidado antes de entrar na água. E na superfície do açude, que agora tinha voltado ao nível normal, havia apenas algumas ondas fracas, como se alguma coisa tivesse entrado na água há pouco tempo. João gritou o nome da esposa, mergulhou na água tentando encontrá-la, mas não achou nada. A água estava gelada e normal, sem aquela consistência estranha que Maria tinha descrito. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas quando João mergulhou mais fundo, conseguiu ver algo que fez seu coração quase parar. Lá no fundo havia uma abertura na terra, uma espécie de túnel que levava para baixo, muito mais fundo que o açude deveria ir. E de dentro do túnel vinha uma luz fraca, esverdeada, que piscava no ritmo de uma respiração. João não teve coragem de explorar o túnel. Voltou à superfície e saiu correndo da água. A polícia foi chamada, bombeiros fizeram buscas no açude, mas nunca encontraram o corpo de Maria. Os mergulhadores relataram que havia uma abertura no fundo, mas que ela era estreita demais para uma pessoa passar. E quando tentavam se aproximar, sentiam uma força estranha empurrando eles para longe, como se alguma coisa não quisesse que eles chegassem perto. O caso foi arquivado como afogamento acidental, embora muita gente da região soubesse que não tinha sido acidente. João vendeu a propriedade e se mudou para a cidade, mas nunca conseguiu recomeçar a vida direito. Bebia demais, dormia mal e, vez ou outra, contava para quem quisesse ouvir que às vezes via Maria caminhando pelas ruas da cidade durante a madrugada. Mas não é ela de verdade, João dizia, com os olhos vermelhos de tanto beber. É alguma coisa usando o rosto dela. Porque os olhos não estão certos. Piscam na hora errada e brilham no escuro de um jeito que olho de gente não brilha. O açude foi aterrado pelo novo dono, um empresário da capital que tinha comprado a terra para fazer um projeto de agricultura moderna. Construiu uma casa nova no lugar, trouxe equipamentos caros, contratou gente qualificada. Mas a casa nunca conseguiu ter morador fixo. Sempre acontecia alguma coisa que fazia as pessoas irem embora. O primeiro gerente que foi morar na casa durou 3 semanas. Dizia que ouvia vozes vindas dos canos d'água, vozes que chamavam o nome dele no meio da noite. E que às vezes, quando abria a torneira, em vez de água normal, saía aquela água estranha, escura e grossa. O segundo gerente durou menos ainda, apenas 10 dias. Foi encontrado numa manhã vagando pelo pasto, completamente desorientado, falando coisas sem sentido sobre as irmãs da água e sobre o mundo que existe embaixo da terra. Teve que ser internado num hospital psiquiátrico e nunca se recuperou completamente. O último morador relatou que às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, conseguia ouvir vozes vindas debaixo do piso da casa. Vozes de mulheres conversando baixinho, como se fossem irmãs planejando alguma coisa. E vez ou outra, quando chovia muito, a água que brotava do chão tinha uma cor estranha e um cheiro doce e enjoativo, como flores murchas. Mas o mais perturbador era o que acontecia com as plantas. O empresário tinha investido muito dinheiro em cultivos de alta tecnologia, com irrigação automática e fertilizantes importados. Mas nada crescia direito na terra onde antes ficava o açude. As sementes brotavam normalmente, mas as plantas cresciam distorcidas, com folhas em formatos estranhos e caules que se retorciam em padrões impossíveis.
E todas as plantas, não importava qual espécie, acabavam morrendo do mesmo jeito, murchavam de repente, como se alguma coisa tivesse sugado toda a vida delas. Os trabalhadores começaram a se recusar a trabalhar naquela área específica. Diziam que sentiam que estavam sendo observados, que havia algo errado com o cheiro da terra ali, que às vezes viam sombras se movendo no chão, mesmo quando não havia nuvens no céu. Um dos trabalhadores contou que tinha cavado um buraco para plantar uma árvore e tinha encontrado algo estranho enterrado ali. Ossos que não eram de animal conhecido, pedaços de cerâmica com símbolos que doíam nos olhos quando olhava diretamente. E algo que parecia ser tecido muito antigo, mas que ainda estava intacto, apesar de estar enterrado há tanto tempo. O empresário acabou desistindo do projeto e abandonou a propriedade. Hoje, quase 15 anos depois, a área continua abandonada. A casa que foi construída no lugar do açude está caindo aos pedaços, com o mato tomando conta de tudo. Mas os moradores mais antigos da região sabem que é melhor não construir nada perto de onde ficava o açude antigo, porque dizem que nas noites mais silenciosas ainda dá para ouvir as vozes das duas irmãs chamando outras pessoas para se juntarem a elas lá embaixo, e que a água estranha às vezes brota em outros lugares da região, sempre procurando alguém que aceite o convite para conhecer o mundo que existe debaixo da superfície. E tem mais. Nos últimos anos, começaram a aparecer mais casos estranhos na região. Pessoas que desaparecem perto de corpos d'água, rios, lagos, até poços artesianos. Sempre o mesmo padrão. Desaparecem durante a noite, deixam as roupas dobradas na beira da água e nunca são encontradas. E em todos os casos, testemunhas relatam ter visto uma mulher perto do local antes do desaparecimento. Uma mulher que parece familiar, mas que tem algo errado nas proporções, nos movimentos, nos olhos que piscam na hora errada. Alguns dizem que é Maria. Outros dizem que é a irmã que nunca nasceu. Mas os mais velhos da região, os que conhecem as histórias antigas, dizem que não é nem uma coisa nem outra. É algo que aprendeu a imitar forma humana, mas que não consegue fazer perfeitamente. E que cada pessoa que aceita o convite e entra na água vira mais uma dessas criaturas, mais uma irmã, procurando outras pessoas para se juntarem à família que existe debaixo da terra. O padre novo da cidade tentou fazer uma bênção nos locais onde aconteceram os desaparecimentos, mas desistiu depois da primeira vez. Disse que sentiu uma presença tão forte e tão antiga que percebeu que suas orações não tinham poder ali. Essas coisas estão aqui desde antes de existir igreja, ele explicou para os fiéis. Desde antes de existir nossa religião. São mais antigas que qualquer coisa que nós conhecemos, e nossas orações não funcionam contra elas. A única coisa que podemos fazer é evitar os lugares onde elas vivem e esperar que elas não saiam completamente à superfície. E quem conheceu Maria das Dores sabe que ela era uma mulher boa, trabalhadora, que amava a família e nunca faria mal a ninguém. Mas também sabem que nem sempre as pessoas que desaparecem na água continuam sendo as mesmas pessoas quando conseguem voltar à superfície. Porque há 3 meses atrás, uma mulher apareceu na cidade. Disse que se chamava Maria das Dores e que tinha perdido a memória depois de um acidente. As características físicas batiam, mesma altura, mesmo peso, mesmo rosto. Mas havia pequenas diferenças que só quem conhecia Maria de verdade conseguia notar. Os olhos piscavam um pouco fora do ritmo. O jeito de andar era levemente diferente. E às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, a mulher parava e ficava completamente imóvel por longos segundos, como se tivesse esquecido de fingir que respirava. João foi chamado para identificar a mulher. Ficou olhando para ela por longos minutos, em silêncio. A mulher sorriu para ele, chamou ele de meu amor. Falou coisas que só Maria deveria saber.
Mas João balançou a cabeça e disse que não era sua esposa. Por quê? Perguntaram os policiais. Ela sabe tudo sobre a vida de vocês. Tem as mesmas marcas no corpo, as mesmas cicatrizes. Porque Maria tinha medo de água, João respondeu com a voz embargada. Desde criança tinha pavor de chegar perto de rio, lago, qualquer coisa. Ela nunca teria entrado naquele açude por vontade própria. E essa mulher aqui, quando olho para ela, é como se estivesse vendo água. É como se fosse feita de água. A mulher que dizia ser Maria sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso era diferente. Tinha dentes demais e eles eram afiados demais. Ela foi embora da delegacia naquela mesma noite. Dizem que foi vista caminhando na direção da propriedade abandonada, onde ficava o açude. E desde então ninguém mais viu ela, mas os desaparecimentos continuam. E nas noites de lua nova, quando o silêncio é mais profundo e as sombras são mais escuras, quem passa pela estrada que leva à fazenda abandonada ainda pode ouvir os lamentos vindos da terra, como se alguma coisa lá embaixo ainda estivesse tentando encontrar o caminho para a superfície. Como se uma família inteira de criaturas antigas tivesse finalmente encontrado uma porta para o nosso mundo. E como se essa porta estivesse se abrindo mais e mais a cada dia que passa. Era uma tarde de quinta-feira, quando Sebastião resolveu trocar o espantalho velho que ficava no meio da roça de mandioca. O boneco de palha já estava ali faz uns 5 anos, todo desfiado pelo tempo e pelo sol, e os urubus nem ligavam mais para ele. Pousavam em cima da cabeça dele como se fosse um poleiro qualquer. Sebastião era um homem simples, de uns 60 e poucos anos, que tinha herdado aquela terra do avô e nunca tinha pensado em fazer outra coisa na vida além de plantar. A roça de mandioca era grande, ocupando quase 3 hectares de terra boa, e ficava num vale entre 2 morros cobertos de mata fechada. O lugar sempre foi meio isolado. A casa mais próxima ficava a uns 2 quilômetros, e de noite o silêncio era tão grande que dava para ouvir o vento mexendo nas folhas das árvores lá do alto do morro. Sebastião gostava desse silêncio. Dizia que era bom para pensar e para descansar da correria do mundo. Naquela tarde, ele tinha preparado um espantalho novo. Tinha usado roupas velhas do falecido irmão. Uma camisa xadrez desbotada e uma calça jeans rasgada nos joelhos. Para a cabeça, tinha enchido um saco de estopa com palha seca e desenhado um rosto com carvão. 2 olhos grandes, um nariz torto e uma boca que parecia estar sorrindo. Quando foi tirar o espantalho velho da estaca, Sebastião sentiu algo estranho. O boneco estava mais pesado do que deveria estar. Palha seca não pesa quase nada, mas aquilo parecia ter ganhado peso com o tempo, como se tivesse absorvido alguma coisa do ar ou da terra. E tinha outra coisa estranha. Quando puxou o boneco da estaca, a cabeça virou na direção dele, como se estivesse olhando direto nos olhos. Sebastião sabia que era só o peso fazendo a cabeça tombar, mas por um segundo teve a impressão de que o espantalho tinha virado o rosto de propósito. Jogou o boneco velho num canto da roça, pensando em queimar ele depois, e colocou o espantalho novo no lugar. Ficou bem firme na estaca, com os braços abertos e a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse olhando para alguma coisa no horizonte. Pronto, Sebastião disse em voz alta, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Agora você fica aí tomando conta, viu? Não deixa esses urubu maldito comerem minha plantação. Foi quando uma rajada de vento forte passou pela roça, fazendo as folhas da mandioca balançarem todas ao mesmo tempo. O vento era estranho porque o dia estava calmo, sem previsão de tempestade, e tinha vindo só naquele momento específico, como se fosse uma resposta ao que Sebastião tinha dito. O homem olhou para o espantalho novo e sentiu um arrepio subir pela espinha. O boneco estava balançando levemente com o vento, mas a cabeça tinha ficado completamente imóvel, como se tivesse mais peso que o resto do corpo.
e os olhos desenhados com carvão pareciam estar olhando diretamente para ele. Sebastião balançou a cabeça, rindo de si mesmo. "Tô ficando velho demais", murmurou. "Já tô tendo medo de boneco de palha." Voltou para casa antes que o sol se pusesse, como sempre fazia. A mulher, Dona Lourdes, tinha preparado o jantar: arroz, feijão, um pedaço de carne de sol e farinha. Comeram em silêncio, como era costume depois de tantos anos de casamento. E depois Sebastião foi para a rede na varanda, como fazia todas as noites. Foi ali, balançando devagar na rede e olhando para o céu que começava a escurecer, que Sebastião percebeu algo diferente. Dava para ver a roça de mandioca dali da varanda. Ficava a uns 300 metros da casa, numa área mais baixa do terreno. E no meio da roça conseguia ver a silhueta escura do espantalho novo contra o céu, que ainda tinha um pouco de luz. Só que a silhueta não estava na mesma posição que ele tinha deixado. De manhã, Sebastião tinha colocado o espantalho olhando para o norte, na direção de onde os urubus costumavam vir. Mas agora o boneco parecia estar virado para o leste, olhando diretamente na direção da casa. Sebastião piscou os olhos, achando que estava vendo errado por causa da pouca luz. Mas quanto mais olhava, mais certeza tinha. O espantalho definitivamente não estava na posição que ele tinha deixado. "Deve ter sido o vento", disse para si mesmo. "Vento forte pode ter girado a estaca." Mas lá no fundo sabia que isso não fazia sentido. Ele tinha enterrado a estaca bem funda, batendo com uma marreta até ficar firme. Não tinha vento no mundo que conseguisse girar aquela estaca sozinho. Ficou na rede até mais tarde que o normal, olhando para a silhueta escura na roça. E teve a impressão, mais de uma vez, de ver o espantalho se mexer levemente, como se estivesse ajustando a posição para olhar melhor na direção da casa. Durante a noite, Sebastião acordou várias vezes. Não por barulho, a noite estava silenciosa como sempre, mas por uma sensação estranha de que alguma coisa estava observando ele através da janela do quarto. Na terceira vez que acordou, lá pelas 3 da manhã, levantou e foi até a janela. A lua estava cheia, iluminando bem o terreno lá fora. E ali, no meio da roça de mandioca, conseguia ver o espantalho. Só que agora ele estava mais perto da casa. Sebastião esfregou os olhos, achando que estava vendo coisas. Mas não, tinha certeza absoluta. O espantalho tinha sido colocado bem no centro da roça, a quase 300 metros da casa. Mas agora parecia estar a uns 200 metros, talvez menos. "Não pode ser", murmurou. "Eu que estou confundindo o lugar." Mas conhecia cada palmo daquela terra. Sabia exatamente onde tinha colocado o espantalho, porque sempre colocava no mesmo lugar, perto de uma pedra grande que servia de referência. E agora, o boneco definitivamente não estava perto da pedra, estava bem mais próximo da casa. Ficou ali parado na janela por quase meia hora, olhando para o espantalho, e em nenhum momento o boneco se mexeu. Ficou completamente imóvel, com os braços abertos e a cabeça virada na direção da casa, como se tivesse congelado no meio de uma caminhada. Sebastião voltou para a cama, mas não conseguiu dormir direito. Ficou deitado de olhos abertos, ouvindo a respiração pesada de Dona Lourdes ao lado e pensando naquele espantalho que parecia ter mudado de lugar sozinho. Quando o dia amanheceu, foi a primeira coisa que fez. Correu até a janela para ver onde estava o espantalho. O boneco tinha voltado para o centro da roça, exatamente onde Sebastião tinha colocado ele no dia anterior, perto da pedra grande. "Eu que sonhei", Sebastião disse em voz alta, tentando se convencer. "Acordei confuso de madrugada e achei que tinha visto o boneco em outro lugar." Mas lá no fundo, sabia que não tinha sido sonho. Tinha visto o espantalho mais perto da casa, tinha certeza disso. Durante o dia, tentou trabalhar normalmente. Foi até a roça para ver como estava a plantação e passou bem perto do espantalho. O boneco estava exatamente como ele tinha deixado,
Mesma posição, mesma roupa, mesmo rosto desenhado com carvão. Mas havia algo diferente. O rosto desenhado com carvão não era mais o mesmo. Sebastião tinha feito uma boca sorrindo, tinha certeza disso. Mas agora, a boca parecia estar numa expressão neutra, quase séria. E os olhos pareciam maiores, mais atentos. Deve ter sido a chuva da noite, Sebastião pensou, embora não lembrasse de ter chovido. Chuva deve ter borrado o carvão. Mas quando tocou no saco de estopa que formava a cabeça do espantalho, sentiu que estava completamente seco. Não tinha chovido nada durante a noite. Sebastião passou o dia todo trabalhando na roça, capinando o mato e verificando se tinha alguma praga atacando as plantas. Mas o tempo todo sentia que estava sendo observado. Cada vez que olhava para trás, via o espantalho ali parado, com a cabeça virada na direção dele. É só um boneco de palha, repetia para si mesmo. Não tem como estar me olhando de verdade. Mas a sensação não ia embora. Quando o sol começou a se pôr, Sebastião voltou para casa mais cedo que o normal. Não queria ficar na roça depois que escurecesse, embora não soubesse explicar exatamente por quê. Naquela noite, Dona Lourdes comentou que Sebastião estava muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com a voz preocupada. Não, nada, Sebastião mentiu. Só tô cansado. Mas Dona Lourdes conhecia o marido há mais de 40 anos e sabia quando ele estava escondendo alguma coisa. Tem certeza? Você está com cara de quem viu assombração. Sebastião quase contou sobre o espantalho, mas desistiu. Dona Lourdes ia achar que ele estava ficando louco, vendo coisa onde não tinha. Foi dormir cedo, mas acordou de novo no meio da noite. Dessa vez, foi um barulho que o acordou. Um barulho baixo, ritmado, como passos lentos caminhando pela terra fofa. Ficou deitado sem se mexer, ouvindo. O barulho vinha de fora, do lado da roça. Passos lentos, pesados, como se alguma coisa grande tivesse andando com dificuldade. Sebastião se levantou devagar, tentando não acordar Dona Lourdes, e foi até a janela. A lua ainda estava cheia, iluminando o terreno lá fora com uma luz prateada. E ali, no meio do caminho entre a roça e a casa, estava o espantalho. Só que agora ele estava caminhando. Não era um movimento rápido. Era lento, difícil, como se o boneco tivesse que fazer um esforço tremendo para mover cada perna. A estaca que Sebastião tinha usado para sustentar o espantalho ainda estava presa nas costas dele, arrastando pelo chão e deixando um sulco na terra. Sebastião ficou paralisado, olhando pela janela, sem conseguir acreditar no que estava vendo. O espantalho deu mais alguns passos na direção da casa, depois parou. A cabeça de estopa virou lentamente, como se estivesse procurando alguma coisa. E então, os olhos desenhados com carvão começaram a brilhar. Não era um brilho forte, era uma luz fraca, esverdeada como a luz que alguns insetos fazem de noite. Mas era brilho de verdade, vindo de dentro do saco de estopa, como se alguma coisa lá dentro tivesse acordado. O espantalho ficou ali parado por quase 1 minuto com os olhos brilhando na escuridão. Depois, muito devagar, começou a voltar na direção da roça. O movimento era o mesmo, lento, difícil, arrastando a estaca atrás dele. Sebastião viu quando o boneco chegou de volta ao centro da roça. Viu quando ele parou no lugar de sempre, perto da pedra grande. E viu quando a luz dos olhos se apagou, deixando o espantalho apenas como uma silhueta escura contra o céu noturno. Ficou ali na janela até o sol nascer, sem conseguir se mover, sem conseguir pensar direito. Quando a primeira luz da manhã começou a clarear o céu, o espantalho estava exatamente onde deveria estar, completamente imóvel, como se nada tivesse acontecido. Dona Lourdes acordou e encontrou o marido ainda parado na janela, olhando para fora. Sebastião, você ficou aí a noite inteira? Ele se virou para ela e Dona Lourdes se assustou com a expressão no rosto do marido. Estava pálido,
com olheiras fundas, e os olhos tinham uma aparência assustada que ela nunca tinha visto antes. Eu vi, Sebastião disse com a voz rouca. Eu vi ele andando. Viu quem andando? O espantalho. Ele saiu da roça e veio caminhando até aqui. Os olhos dele brilhavam, Lourdes. Tinha alguma coisa dentro dele. Dona Lourdes olhou para o marido com preocupação. Você deve ter sonhado, Sebastião. Espantalho não anda. Eu não estava dormindo. Eu vi com meus próprios olhos. Mas quanto mais Sebastião falava, mais percebia que a mulher não acreditava nele. E quanto mais tentava explicar, mais a história parecia absurda até para ele mesmo. Vou lá tirar aquele espantalho, disse finalmente. Vou queimar ele e acabou. Não quero mais aquele troço na minha roça. Foi até o galpão, pegou um facão grande e uma lata de querosene e desceu para a roça com passos firmes. Dona Lourdes ficou na varanda, observando o marido com cara preocupada. Quando chegou perto do espantalho, Sebastião parou. De perto, o boneco parecia completamente normal. Só um monte de palha e trapo velho pendurado numa estaca. O rosto desenhado com carvão não tinha nada de especial. Os olhos eram apenas 2 círculos pretos, sem vida, sem brilho. Deve ter sido pesadelo mesmo, Sebastião murmurou, sentindo-se ridículo por ter ficado com medo de um boneco de palha. Mas quando foi tirar o espantalho da estaca, viu algo que fez seu sangue gelar. Havia pegadas na terra ao redor do espantalho. Não eram pegadas dele. Sebastião conhecia bem a marca das próprias botas. Essas pegadas eram diferentes. Eram mais largas, mais fundas e tinham um formato estranho, como se fossem de pés humanos, mas com os dedos compridos demais. E as pegadas formavam um caminho. Saíam do centro da roça, iam em direção à casa, davam uma volta ao redor dela e voltavam para o centro da roça, exatamente como Sebastião tinha visto o espantalho fazer durante a noite. Com as mãos tremendo, Sebastião cortou a estaca na base e derrubou o espantalho no chão. Depois, despejou o querosene em cima do boneco e riscou um fósforo. O fogo pegou rápido, consumindo a palha seca e o pano velho. Mas quando as chamas chegaram na cabeça de Estopa, aconteceu algo que Sebastião nunca ia esquecer. A boca desenhada com carvão se abriu, como se o espantalho tivesse gritado. Não saiu som nenhum, mas Sebastião viu claramente. A boca, que antes era só um desenho, se abriu de verdade, mostrando uma escuridão que parecia muito mais profunda do que deveria caber dentro de um saco de estopa. E dos olhos saiu fumaça preta, grossa, que não era fumaça normal de fogo. Era alguma coisa mais densa, mais viva, que subiu para o céu, formando padrões estranhos antes de se dispersar. Sebastião recuou, caiu sentado no chão e ficou olhando o espantalho queimar até não sobrar nada além de cinzas. Quando voltou para casa, Dona Lourdes viu que ele estava ainda mais pálido que antes. Queimou? Ela perguntou. Queimei? E agora está melhor? Sebastião não respondeu. Só acenou com a cabeça e foi deitar, mesmo sendo meio-dia. Durante os dias seguintes, tentou voltar à rotina normal. Trabalhava na roça, cuidava da plantação, evitava passar perto do lugar onde tinha queimado o espantalho. As cinzas tinham ficado ali, formando uma mancha escura na terra, e Sebastião não tinha coragem de chegar perto. Mas as coisas começaram a ficar estranhas de outras maneiras. A plantação de mandioca, que sempre tinha sido saudável e forte, começou a definhar. As folhas ficavam amarelas e caíam, mesmo Sebastião regando e cuidando direito. Era como se alguma coisa tivesse sugando a vida das plantas. E tinha mais. Os animais começaram a agir diferente. As galinhas pararam de botar ovos e ficavam agitadas, sempre tentando fugir do galinheiro. O porco que Sebastião criava no chiqueiro começou a se recusar a comer e passava o dia todo parado num canto, tremendo. Mas o pior eram os urubus. Antes, os urubus evitavam a roça por causa do espantalho. Mas agora, depois que Sebastião tinha queimado o boneco,
Os urubus começaram a aparecer em quantidade. Não só uns poucos, eram dezenas deles, talvez centenas, pousados nas árvores ao redor da propriedade. E todos eles ficavam olhando para a casa. Não faziam barulho, não se moviam muito. Só ficavam ali nos galhos das árvores, com aqueles olhos pequenos e pretos fixos na direção da casa, como se estivessem esperando alguma coisa. Dona Lourdes começou a ficar nervosa. Sebastião, tem alguma coisa morta por aqui? Por que tem tanto urubu? Não tem nada morto, eu já procurei. Então por que eles estão todos aqui? Sebastião não tinha resposta, mas lá no fundo tinha uma suspeita terrível de que os urubus estavam ali por causa do espantalho. Como se o boneco tivesse sido a única coisa mantendo eles afastados, e agora que tinha sido destruído, eles tinham voltado com uma vingança. Uma semana depois de queimar o espantalho, Sebastião acordou no meio da noite com um barulho na varanda. Era um barulho de arrastar, como se alguma coisa pesada tivesse sendo arrastada pelo chão de madeira. Pegou a espingarda que guardava embaixo da cama e foi até a porta do quarto, fazendo o mínimo de barulho possível. A luz da lua entrava pelas frestas das janelas, criando listras de luz e sombra na sala. E ali, no meio da sala, estava o espantalho velho. O boneco que Sebastião tinha jogado num canto da roça uma semana atrás, antes de colocar o espantalho novo no lugar. O boneco que tinha ficado lá esquecido, que Sebastião nem tinha lembrado de queimar junto com o novo. Só que agora ele estava dentro da casa. O espantalho velho estava em pé no meio da sala, apoiado na estaca torta que ainda tinha nas costas. As roupas estavam mais podres ainda, rasgadas em vários lugares, mostrando a palha suja por baixo. A cabeça estava caída para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Mas os olhos que antes eram apenas buracos rasgados na estopa, agora tinham alguma coisa dentro, alguma coisa que brilhava com aquela luz esverdeada fraca, pulsando como se fosse um coração. Sebastião levantou a espingarda, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia mirar direito. "Sai daqui", ele disse com a voz trêmula. "Seja lá o que você é, sai da minha casa." O espantalho não se mexeu. Ficou ali parado, com a cabeça caída e os olhos brilhando. Mas Sebastião podia sentir alguma coisa emanando dele. Não era cheiro, não era calor ou frio, mas uma presença que deixava o ar pesado e difícil de respirar. Foi quando Dona Lourdes gritou do quarto: "Sebastião, tem alguém na janela!" Sebastião se virou rapidamente e viu. Tinha um rosto olhando pela janela do quarto. Um rosto feito de palha e pano, com olhos de carvão que brilhavam na escuridão. Outro espantalho. E quando olhou pela janela da sala, viu mais. Havia espantalhos ao redor da casa inteira. Alguns eram velhos e podres, como se tivessem saído de debaixo da terra. Outros pareciam novos, feitos com roupas e materiais que Sebastião não reconhecia. Todos eles tinham olhos brilhantes. E todos estavam olhando para dentro da casa. "Sebastião, o que está acontecendo?" Dona Lourdes tinha saído do quarto e estava agarrada no braço do marido, tremendo. Eu não sei. O espantalho no meio da sala começou a se mover. O movimento era lento, difícil, como se cada músculo, se é que tinha músculos, tivesse enferrujado. A cabeça foi se levantando devagar até ficar ereta. E então a boca se abriu. Não tinha boca antes. Era só um saco de estopa liso. Mas agora se abriu uma fenda no tecido, rasgando de orelha a orelha, mostrando uma escuridão lá dentro que parecia não ter fim. E de dentro veio uma voz. Não era voz humana. Era um som seco, arranhado, como se fosse feito de palha se esfregando em palha. Mas formava palavras que Sebastião conseguia entender. "Por que você me queimou?" Sebastião tentou responder, mas a voz não saiu. "Eu só estava te protegendo", o espantalho continuou. "Eu estava vigiando, estava mantendo os outros longe, e você me queimou." "Os outros?" Sebastião finalmente conseguiu falar. "Que outros?"
A cabeça do espantalho virou lentamente, olhando para as janelas onde os outros bonecos estavam espiando. Eles, os que moram debaixo da terra, os que crescem nas raízes das plantas. Eu era o guardião. Eu mantinha eles do lado de fora. Mas você me destruiu, e agora eles podem entrar. Eu não sabia, Sebastião sussurrou. Eu não sabia que você estava me protegendo. Pensei que você fosse alguma coisa ruim. E agora? A voz seca do espantalho perguntou. Agora você acha que eu sou alguma coisa boa? Sebastião não tinha resposta para isso. Não importa mais, o espantalho disse. Agora é tarde demais. Você queimou o novo guardião, e eu sou velho demais, fraco demais, para manter eles longe sozinho. Eles vão entrar, e quando entrarem, vão fazer o que sempre quiseram fazer com as pessoas que plantam em cima da terra deles. O que eles querem? Dona Lourdes perguntou, com a voz quase inaudível. Querem semear, o espantalho respondeu. Plantar, fazer crescer, como vocês fazem com a mandioca. Só que o que eles plantam não são raízes, são pessoas. Plantam pessoas no chão e esperam elas crescerem de volta, transformadas, parte da terra para sempre. As janelas começaram a tremer. Os espantalhos lá fora estavam empurrando, tentando entrar. Sebastião podia ouvir o som de madeira rangendo, de vidro começando a rachar. Como eu paro eles? Sebastião gritou. Você não para, o espantalho velho respondeu. Você só pode aceitar ou fugir. Mas se fugir, eles vão atrás, porque agora você destruiu o guardião deles também. Você mexeu no equilíbrio e eles nunca vão esquecer. Uma das janelas se quebrou. Pedaços de vidro caíram no chão e um braço feito de palha e galhos secos entrou pela abertura, tateando, procurando. Corra! O espantalho velho disse. É a única chance. Sebastião agarrou a mão de Dona Lourdes e correu para a porta dos fundos. Conseguiram sair da casa segundos antes dos espantalhos invadirem completamente. Correram pelo terreno escuro, tropeçando em pedras e raízes, sem olhar para trás. Podiam ouvir atrás deles o som de dezenas de espantalhos se arrastando, quebrando galhos, fazendo aquele som seco de palha roçando em palha. Só pararam quando chegaram na estrada, a quase 2 quilômetros da casa. Um caminhão que passava parou para ver o que estava acontecendo, e o motorista deixou eles subirem na carroceria. Vocês estão bem? Parecem que viram o diabo, o motorista disse. Algo assim, Sebastião respondeu, ainda tentando recuperar o fôlego. Nunca mais voltaram à propriedade. A casa foi encontrada destruída dias depois, não queimada, não derrubada, mas simplesmente desfeita, como se tivesse sido desmontada pedaço por pedaço. E a roça de mandioca tinha sumido. No lugar onde antes havia 3 hectares de plantação, agora só tinha terra nua, com círculos estranhos desenhados na superfície, como se alguma coisa tivesse dançado ali durante a noite. Mas o mais estranho foi o que encontraram no centro da roça. Tinha um espantalho novo ali. Ninguém sabia quem tinha colocado. Era feito com roupas que pareciam familiares, uma camisa xadrez e uma calça jeans. Mas ninguém conseguia identificar de quem eram. O rosto era feito com um saco de estopa, como sempre, mas tinha uma expressão desenhada que parecia quase humana, como se quem tivesse feito conhecesse bem o formato de um rosto de verdade. E os olhos desenhados com carvão pareciam estar olhando para a estrada, na direção que Sebastião e Dona Lourdes tinham fugido. As autoridades decidiram não mexer no espantalho. Alguns dos moradores mais velhos disseram que era melhor deixar como estava, que todo lugar precisava de um guardião, e que aquele ali parecia estar servindo ao propósito. Sebastião e Dona Lourdes se mudaram para a cidade e nunca mais quiseram saber de plantar nada. Sebastião arranjou trabalho como caseiro numa casa grande, e Dona Lourdes vendia doces na feira. Mas às vezes, tarde da noite, Sebastião acordava com a sensação de que tinha alguma coisa observando ele pela janela,
e quando ia olhar, tinha a impressão de ver uma silhueta escura e imóvel do outro lado da rua, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando. Uma silhueta que parecia familiar, mas que ele nunca tinha coragem de olhar direito, porque sabia que se olhasse ia ver os olhos brilhando, e ia ter que aceitar a verdade que o espantalho velho tinha dito, que não tem como fugir de verdade, que uma vez que você planta em cima da terra deles, você vira parte da colheita, e que mais cedo ou mais tarde todo mundo precisa voltar para a terra. E quando Sebastião morreu, 5 anos depois, foi encontrado sentado numa cadeira no quintal da casa onde trabalhava. Não tinha marca de violência, não tinha doença, simplesmente tinha parado de se mover, com os olhos abertos olhando para o nada. E quando foram preparar o corpo para o enterro, o coveiro notou algo estranho. Havia palha seca saindo dos bolsos da roupa de Sebastião. Palha que não devia estar ali. Palha velha e amarelada que cheirava a terra úmida e a coisa antiga. E no dia do enterro, quando abriram o caixão para o velório, algumas pessoas juraram ter visto sementes brotando da palma das mãos de Sebastião. Sementes pequenas e escuras, que já começavam a lançar raízes finas pela madeira do caixão. Mas o padre disse que era só impressão da luz das velas, que não tinha nada ali além de um corpo morto esperando para voltar à terra. E ninguém quis discutir muito, porque todos sabiam que algumas coisas é melhor não falar em voz alta, principalmente quando se trata da terra e do que cresce nela, e do que ela espera colher de volta.